pessoal, tudo bem? Mais uma aula do nosso curso de Engenharia de Software. Chegamos ao capítulo 6 do livro do Ian Somerville, que trata sobre design e arquitetura, né? Então, como é que nós podemos entender a ideia de um projeto de arquitetura, né? Então, o design, o projeto de uma arquitetura, leva em conta como é que esse software será organizado e distribuído do ponto de vista do sistema computacional que deve hospedá-lo. Esse projeto arquitetônico ele vai funcionar como um elo entre a engenharia de requisitos e esses componentes estruturais do sistema. A saída, o produto de um design de arquitetura é um modelo que descreve esta organização do sistema e os seus componentes e como é que eles interagem entre si. É sabido que muitas vezes o estágio inicial dos métodos ágeis é importante projetar uma arquitetura, no sentido de que você tem que apresentar um protótipo. Então esse protótipo vai estar organizado de alguma forma. Então essa visão ela vem através do projeto de arquitetura. Olha aqui um exemplo simples, tá certo? Básico de um projeto de arquitetura de um sistema de controle do robô. Então suponha que esse robôzinho está aqui, né? E aí você precisa representá-lo, né? Então veja que ele tem alguns módulos, por exemplo, um sistema de visão que se comunica aqui com um pacote aqui que é controlador do braço e da garra, né? Esse sistema de visão ele manda informações para um sistema de identificação de objetos. Em função disso, ele reflete comandos aqui para um controlador do braço e da garra, que por sua vez esse sistema de identificação ele acaba por entrar em contato com esse módulo aqui, por esse pacote aqui, que no final das contas tem a ver com o sistema de seleção de empacotamento e o sistema de empacotamento, que por sua vez se comunica com os controladores do braço e da garra aqui e permite que o robô se movimente através do controlador de sua esteira, do seu módulo de movimentação aqui. Então veja que aqui você tem uma ideia de mais ou menos como está estruturado esse robô e em função disso a gente pode fazer discussões, apresentações, aperfeiçoamento, melhoria, aprofundamento e coisa do tipo. Então, essa abstração, né, essa representação simplificada dessa arquitetura, ela está preocupada não com programas individuais. Aqui nós não estamos pensando como é que um programa está estruturado em seus módulos, né? Aqui nós estamos pensando como é que um software é decomposto em termos de componentes. A arquitetura geral de um sistema ele é mais complexo, né? Inclui outros sistemas, programas, componentes. Esses sistemas são distribuídos em computadores diferentes, que podem pertencer e serem gerenciados por diferentes empresas. Então, essa ideia da arquitetura de software vai muito além da estruturação de um programa, de um módulo apenas, né? É muito mais complexo. Quais são as vantagens de se ter uma arquitetura explícita, né? Primeiro, a questão da comunicação. Então essa arquitetura ela é usada para discussões, para apresentação, para entendimento, né, para que se possa aprovar um projeto, por exemplo. Então essa comunicação com os stakeholders, com os diretores, com os donos do sistema, os donos da empresa, vai permitir avançar, vai permitir amadurecer, vai permitir ter uma aprovação. Ajuda também na questão da análise do sistema. Significa que é possível analisar se o sistema atende ou não os requisitos funcionais. Então, de repente, você tinha um requisito lá com relação ao braço do robô que tinha que reagir, por exemplo, em relação à identificação de um determinado pacote, de um elemento que ele devia agarrar. Então, isso aqui vai ser assim, eu posso ter uma comunicação aqui ou não. Então, você começa a amadurecer a questão da análise em função dessa arquitetura explícita. E a questão do reuso, né? Por quê? Porque muitas vezes você vai amadurecer. Então, o tipo de sistema que a sua organização precisa desenvolver, ele segue um modelo, né? Então, você tem uma linha, você tem um padrão de arquitetura. Então, isso vai permitir a reutilização, amadurecimento, né? E isso vai agilizar o processo de desenvolvimento de software e vai trazer conhecimento, maturidade, vai trazer experiência, o que vai fazer com que os sistemas próximos a serem desenvolvidos sejam, vamos dizer, terminados, concluídos em menos tempo. Além disso, essas representações de arquitetura, elas podem ser analisadas sobre algumas óticas, né? Então, por exemplo,
Diagramas de blocos simples e informais, mostrando entidades e relacionamento entre essas entidades, são o método mais frequente usado para documentar a arquitetura de software. Então você viu no caso do robô. Então você tinha módulos, componentes que se comunicavam entre si para poder ter o resultado. Mas eles têm sido criticados por não terem semântica, né? Então eles não mostram os tipos de relacionamento entre os componentes, nem as propriedades visíveis dessas entidades na arquitetura. Então eles deixam um pouco a desejar, né? Então eles são abstratos. Esses relacionamentos dos componentes, eles não mostram também as propriedades visíveis externamente dos subsistemas, né? No entanto, apesar dessas restrições, um design, uma representação da arquitetura pode ser muito útil para a comunicação entre as partes interessadas e para o planejamento do projeto. Então você vê que, por exemplo, nós vamos ver daqui a pouco que usando o diagrama de implantação, usando a ideia de pacote, usando a ideia de módulo, né, de componente do ML, você consegue compensar algumas questões dessas aqui que ficam a desejar por essas formas tradicionais de representação da arquitetura. Então, quais são os usos do modelo de arquitetura? Então, a primeira delas é como um meio para discussão, para permitir a troca de ideias, para permitir amadurecer o projeto, para permitir uma visão de alto nível que vai ajudar as partes envolvidas a aptarem, a contribuírem, a amadurecerem, a absorverem o que é que se está querendo. Essas partes interessadas podem se relacionar com ela e entender uma visão abstrata do sistema. Eles podem discutir como o sistema como um todo, sem se confundir com detalhes. Então vai ajudar no amadurecimento do projeto. E como uma maneira também de documentar essa arquitetura. Então lembre-se que muitas vezes a gente participa de um projeto hoje e depois, com o tempo, a gente deixa a empresa, né? A mobilidade hoje é uma das características do pessoal da área de TI, e aí você precisa estar documentado. Então, de que forma esses nós, né, esses componentes, eles se relacionam, usando que protocolo, está usando uma determinada tecnologia e coisa do tipo. Então isso vai estar documentado, amadurecido, absorvido pela equipe aí de TI da empresa. Então existem algumas decisões que são importantes a serem tomadas no projeto de uma arquitetura. Então veja bem, qual o modelo genérico de arquitetura? Então existem alguns padrões, a gente vai mostrar daqui a pouco e tal, que já são amadurecidos e tal, que já atendem a grande maioria das aplicações que vão se encaixar ali dentro. Não sei que seja alguma coisa revolucionária que você vai fazer e tal, mas em geral vai se encaixar. Então você já simpatiza com alguma coisa. Eu vou usar cliente-servidor, eu vou usar um padrão em camadas, com várias camadas, eu vou usar um MVC, né? Eu vou usar um pipe filter e outra coisa do tipo e tal, né? Vou usar microserviço e por aí vai. Então como é que eu vou distribuir esse sistema pelo hardware? Né? Então de que forma? Quantos nós, quantos computadores, quantos elementos de computação eu vou ter no meu sistema, né? Qual o padrão de arquitetura que será usado, né? Qual será a linha fundamental da arquitetura do sistema? Qual estratégia será usada no controle da operação dos componentes? Quais serão os componentes básicos do sistema? Qual arquitetura é melhor para os requisitos não funcionais do sistema, como a questão, por exemplo, de desempenho, né, de disponibilidade e tal? Como será feita a documentação? Então são aqui várias perguntas que você precisa amadurecer para responder, você e sua equipe de projeto, né? Então veja bem, reuso de arquitetura. Então os sistemas em um mesmo domínio, dentro de uma empresa ou de um conjunto de empresas, têm arquiteturas similares. Eles refletem esse domínio, então é natural que você vá reutilizar. Essas aplicações de uma mesma linha são construídas em torno de uma arquitetura central, com variações pequenas que satisfazem requisitos específicos do cliente da aplicação. Então a arquitetura de um sistema pode ser projetada em torno de um dos padrões ou estilo de arquitetura. Essa essência de uma arquitetura pode ser instanciada de diversas maneiras diferentes, né? Então você vai ter pequenas variações e tal, e essa maturidade em cima de um padrão vai ajudar a agilizar o desenvolvimento. A questão da arquitetura e as características dos sistemas. Então, por exemplo, são algumas características que o nosso autor levanta aqui que você deve levar em conta, né? A performance,
localiza operações críticas e busca minimizar o tempo, né? Então você tem algumas operações que são feitas em quantidade muito grande e elas precisam ser otimizadas, então você pode focar em cima daquilo ali. A questão da segurança, por exemplo, eu posso ter camadas de segurança, níveis de segurança e colocar os ativos mais críticos no último nível, então tem que passar por vários níveis para poder chegar nele. A questão da confiabilidade, né? Localize características críticas em um pequeno número de subsistemas, então aqui você pode melhorar essa confiabilidade tentando isolar características chaves aqui e garantir que elas são confiáveis, que os resultados são precisos. A questão da disponibilidade, então tenha componentes redundantes, tenha mecanismo de tolerância à falha, né? Então, por exemplo, se eu não posso, quem tem um não tem nenhum, então se eu puder ter 2 servidores, por exemplo, espelhados é melhor. Então como é que eu posso fazer isso aqui? Então vamos pensar. Manutenibilidade, né? Então a gente pode usar componentes alteráveis, a questão da granularidade fina, maior detalhamento desses módulos, desses componentes de software. Então a gente pode lidar com algumas características que são importantes nesse sentido. Visões de arquitetura. Então veja bem, quais as visões ou perspectivas são mais utilizadas quando estamos projetando uma arquitetura de um sistema? Então nós vamos ver aqui que nós temos a arquitetura do sistema, uma visão lógica, uma visão física, uma visão do processo, uma visão do desenvolvimento, são várias visões diferentes. O que é que cada visão dessa se preocupa? Foca em quê? Então vamos dar uma olhada aqui. A visão lógica, ela mostra as abstrações-chave do sistema como objetos e classes, né? Então, qual é o foco desse sistema? O que é que eu deixo de lado? O que é mais importante? O que é que eu tenho que ter um foco maior? Uma visão de processo mostra que em tempo de execução o sistema é composto por processos que interagem entre si, né? Então esses processos têm uma entrada, tem um tratamento e geram uma saída, o que é que ele recebe de entrada de A, o que é que ele manda para B e coisa do tipo. Uma visão de desenvolvimento que mostra como o software é decomposto, né? Então quais são os módulos, né? Quais são os itens, né, que eu vou a fazer essa divisão, de que forma eu vou aglutiná-los e coisa do tipo. Uma visão física que mostra como os componentes de hardware e de software são distribuídos pelos processadores do sistema. Então o que é que vai ficar onde, como, né, de que forma eu vou arrumar essas coisas. Então são relatos relacionados aos casos de uso ou cenários mais um, né? Então são as possíveis visões de uma arquitetura de software, segundo o nosso autor. Padrões de arquitetura. Então agora a gente vai dar uma olhada, vamos colocar aqui uma lupa, né, em cima, tá certo? E conhecer alguns padrões que são bem maduros, bem conhecidos, né? E isso vai nos ajudar a compartilhar e reutilizar conhecimento. O que é um padrão arquitetural? É uma descrição estilizada das boas práticas de design que foram experimentadas e testadas, né, em diferentes ambientes. Então está amadurecido. Os padrões devem incluir informações sobre quando é que eles são úteis, quando é que é vantajoso usar, quando não, para que se aplique coisa do tipo. Os padrões podem ser representados usando o resto de descrições tabulares, então uma tabelinha, né, para apresentar com colunas ou gráficas. Então vamos conhecer alguns deles aqui. Então, esse uso desses padrões de arquitetura, eles têm alguns critérios que são interessantes para a gente levar em conta. Então, por exemplo, como um ponto de partida do design arquitetural, então eu já posso ter algumas opções, tá certo? Então eu posso ter alternativas para poder analisar, né? Como um checklist no design arquitetural. Por quê? Porque eu tenho lá quando usar, quando não usar, vantagens, desvantagens e coisa do tipo. Como uma maneira de organizar o trabalho da equipe de desenvolvimento. Então, se a coisa já existe e tal, então isso vai me permitir dividir tarefas, por exemplo, eu posso, vamos supor, numa arquitetura cliente-servidor, vocês vão tratar da parte cliente, esse outro grupo aqui vai tratar da parte servidora. Então eu posso ter em 2 equipes, por exemplo, né? Ou se tiver, por exemplo, várias camadas, eu posso ter equipes separadas por essas várias camadas aí. Como um vocabulário, né, uma ajuda, um subsídio teórico para a conversação sobre os tipos de aplicações. Então, esses usos de padrões têm essas características aqui que nos ajudam. Vamos conhecer agora. Arquitetura cliente-servidor é uma das mais antigas, tá certo? Das mais maduras e que nos ajuda aqui. Então é um dos modelos mais elementares, mais simples, né? Pode ser implementado de forma simples com um único servidor. Então
Então eu posso ter um cliente de um lado e do outro lado o servidor. Então já é uma arquitetura cliente-servidor. É um modelo de sistema distribuído que mostra como os dados e o processamento são distribuídos em torno de um conjunto de componentes. Ou um conjunto de servidores independentes que prestam serviço específico, tal como um servidor de impressão, servidor de gerenciamento de dados, né? Servidor de outra característica aí. Pressupõe um conjunto de clientes que chamam, né, que solicitam serviço, que utilizam esse serviço. E uma rede de comunicação que possibilita o acesso dos clientes aos serviços dos servidores. Então, vamos dar uma olhada aqui. Então, tem aqui, por exemplo, um exemplo que o nosso autor traz de uma biblioteca de filmes. Então, eu tenho vários clientes, ó, cliente 1, cliente 2, cliente 3, cliente 4, cliente N. Tá certo? Eu tenho aqui a internet, que é uma rede de comunicação, que me permite cada cliente acessar serviços aqui, ó. Então, eu tenho um servidor de catálogo, tá certo? Que permite acessar o catálogo da biblioteca, um servidor de vídeos, o acervo de filmes, um servidor de fotos, que vai buscar aqui a biblioteca de fotos, o servidor web, que vai buscar informações sobre vídeos e fotos. Então, cada cliente desse aqui faz solicitações e é despachado aqui uma solicitação para o servidor específico de interesse desse cliente. Então tá aqui, bem claro aqui, um lado cliente e um lado servidor, tá certo? Uma estrutura bem simples. Então vamos fazer agora uma análise aqui, ó, padrão cliente-servidor. Eu tenho aqui a descrição do que é, a gente já falou, um exemplo, esse sistema lá que nós apresentamos. Quando é que eu devo usar? Deve ser usado quando os dados, em uma base de dados, tem que ser acessado de várias localizações. A escalabilidade do sistema é facilmente aumentada pela replicação dos servidores. Então, se eu quiser aumentar a quantidade de possibilidade de atendimento de clientes, é só aumentar mais um servidor ali, facilitando lidar com a carga, né, o workload, carga de trabalho, que é variável no sistema. Quais são as vantagens? A principal vantagem desse modelo é que os servidores podem ser distribuídos ao longo da rede de comunicação. Funcionalidades gerais, como o serviço de impressão, pode ser disponibilizado para todos os clientes ao longo da rede, sem necessidade de disponibilizar o serviço em todos os locais onde os clientes trabalham ou se localizam. Qual é a desvantagem? Cada serviço é um ponto de atendimento. Então, por exemplo, se eu tiver uma falha de negação de serviço, algum tipo de ataque no servidor de impressão, esse serviço vai ficar indisponível, né? Então, pode haver problema de gerenciamento quando os servidores são de organizações diferentes. O que é que tem a ver aqui? Então, de repente, na nossa figura aqui, por exemplo, o servidor aqui de filmes está em outra empresa diferente da de fotos. Então, pode ter problema aqui de comunicação, problema de priorização e outras questões, e isso pode trazer algum problema nesse caso aqui, tá? Então, um outro exemplo aqui, usando a notação UML, está aqui a arquitetura de um cliente-servidor num sistema de certificação. Então, eu tenho aqui um nó cliente, né, desse lado, tá certo? Ele tem aqui um componente que é requisição do mediador, tá certo? Ele, no caso, faz uma solicitação aqui para esse módulo servidor do outro lado, tá? E ele tem um agente de banco de dados aqui que recebe essa solicitação aqui, ó, tá certo? Então, nós temos aqui um componente que está dentro de um nó, que é esse nó cliente. Eu tenho um outro componente aqui que está dentro do nó, né, do computador do servidor Champion Zone aqui, tá certo? E eu tenho aqui uma comunicação onde esse componente aqui faz uma solicitação de armazenamento para esse elemento que está do outro lado do servidor, tá certo? Então eu tenho uma solicitação de serviço aqui, tá? Então tá bem claro aqui a estruturação aqui de um diagrama de implantação de uma arquitetura cliente-servidor usando o ML. Outro padrão que é o padrão MVC, tá certo? Model, View e Controller. Então esse aqui você observa que ele tem três, vamos dizer assim, nós, tá certo? Três componentes principais aqui, que é o controle, a visão e o modelo, tá certo? Então o que é que esse controlador faz, esse controle faz aqui? Ele mapeia ações do usuário e seleciona visões, né? Então ele registra aqui o que é que o usuário na visão, que seria a interface, tá certo? O que é que esse usuário está pedindo e tal. Em função desses eventos, solicitações, o controlador registra isso e faz com que o modelo, que seria a parte do banco de dados aqui, reflita essa mudança de estado. A partir
partir do momento que houve mudança, ele faz uma notificação para que você tenha então a atualização da visão. E a visão também se comunica aqui diretamente através da consulta de estado, de contexto, usando o modelo. Então você observa aqui que o controlador, tá certo? Ele interage aqui mandando aviso de mudança de estado para o modelo reflete na visão e ele recebe aqui da visão, que seria a interface, as solicitações, os eventos do usuário, tá certo? E em função disso, ele pede para que a visão reflita essa solicitação. Então você tem essa interação no modelo tripartite, que é chamado de Model, View e Controle, que você pode estruturar também usando elementos do ML, por exemplo. Você pode fazer no diagrama de sequência, pode fazer no diagrama de implantação e outros. Então, tá aqui a descrição, tá certo? É um sistema estruturado em 3 camadas, o modelo gerencia os dados do sistema, as operações associadas aos dados, o componente View reflete a apresentação desses dados e o controle gerencia a interação do usuário com o sistema, né? Por exemplo, teclas pressionadas, cliques do mouse e coisa do tipo, e passa para a visão. Exemplo na figura, né? Quando usar? Usar quando há múltiplos caminhos para ver e interagir com os dados. Também usado quando os requerimentos futuros para interação, apresentação dos dados não são conhecidos. Então você não sabe bem como a coisa vai se dar, então tem que refletir por solicitações que são feitas na interface, na visão. Quais são as vantagens? Possibilita que os dados sejam trocados independentemente de sua representação e vice-versa. Oferece suporte à apresentação dos mesmos dados de maneira diferentes, com alterações feitas em uma representação mostrada em todos eles. Desvantagem: pode envolver código e complexidade adicionais quando o modelo de dados e as interações são simples, né? Então, uma interação que seria simples tem que seguir esse modelo, o que pode trazer um overhead, né? Um trabalho adicional. Então, nós temos aqui, ó, um browser, tá certo? Que interfere aqui no controlador, tá certo? Que manda essa solicitação para o modelo, que notifica a mudança aqui na visão e recebe solicitação de refresh aqui, ó, da visão, manda para o modelo, que reflete lá essa atualização. Então, por exemplo, o controlador mostra um formulário, pede para a visão mostrar, recebe o que é que o cliente quer e ele reflete lá. Então, por exemplo, como seria isso usando notação UML? Tá aqui, ó, por exemplo, nós temos aqui um pacote, né, com componentes aqui, ó, de controle de objeto, controle de colisão, etc. e tal. Ele interage, avisa aqui para o modelo reagir a esses estímulos que ele recebe, né? E esse controle aqui recebe, vamos dizer assim, impactos na interface de 2D, de 3D, né? Tá certo? Que solicita serviço aqui de um outro utilitário. Então aqui tem uma componente a mais que esse 3D solicita desse útil 3D aqui. Mas você vê claramente aqui a visão, no caso está dividido em 2 modos. Você poderia ter essa visão aqui, ó, uma caixa aqui empacotando esses 2 componentes aqui. Tá aqui o controle e tá ali o modelo, tá certo? Que representa aqui o comportamento de uma mesa de sinuca, com as bolas e as mesas e tal, que são os objetos que estão dentro desse modelo aqui. Então é uma forma de você representar, usando pacotes UML, o padrão MVC. Arquitetura em camadas é outro modelo aí, tá certo? Então ela é usada para modelar o interfaceamento entre subsistemas. Então cada camada seria um módulo desse aí, tá certo? Organiza o sistema em um conjunto de camadas. Cada camada dessa seria uma máquina abstrata e cada camada provê um conjunto de serviços para atender a camada de cima, né? E ela solicita serviço para a camada de baixo. Então permite o desenvolvimento incremental de subsistemas em diferentes camadas. Então eu, por exemplo, se eu estou trabalhando em uma determinada camada, eu não preciso mexer nas demais. Então isso eu posso ir aperfeiçoando, melhorando. Quando há uma mudança em uma interface de uma camada, somente a camada vizinha é afetada. Então se eu tenho vários níveis, N camadas, eu não preciso mexer em mais nada, a não ser nessas duas. Para alguns críticos, frequentemente soa artificial estruturar o sistema dessa forma. Então alguns críticos dizem que não é natural, né? O MVC seria mais natural, por exemplo. Então está aqui uma figura mostrando uma arquitetura genérica, né? Onde nós temos aqui N camadas, ó, 1, 2, tal, N-1, N, tá certo? Onde eu tenho a camada de cima solicitando serviço
para a camada de baixo e ela responde esse serviço aqui, ó, tá certo? Então cada nível, quando não consegue resolver, solicita para o nível de baixo e assim sucessivamente, tá? Então seria um modelo genérico com a ideia de camada, onde cada camada dessa trabalha num determinado nível bem específico, fornece um serviço bem específico. Observe que nesse modelo aqui, a camada 1 só se comunica com a 2, então ela solicita serviço e recebe resposta. A 2 se comunica com a 3, solicitando serviço e recebendo resposta. Mas não há comunicação, por exemplo, da 2 com a 3, aliás, da 1 com a 3, não há comunicação da 2 com a 4 e tal. Então você sempre trabalha fornecendo serviço para a sua camada de cima e solicitando serviço para a sua camada imediatamente abaixo da sua, tá? Então isso é interessante mostrar. Então aquela interação que você viu lá no MVC, você não tem. E aqui você tem a possibilidade de ter múltiplas camadas, que é diferente do cliente servidor simples com 2 camadas. Então está aqui a organização, né? A camada de nível mais baixo representa os serviços, né, nucleares que são usados no topo do sistema. Um modelo no sistema camada para compartilhar documentos em diferentes bibliotecas. Quando é útil? Quando se quer construir novas funcionalidades em cima do sistema existente, então eu crio um nível acima, né? Quando o desenvolvimento tem vários times que cuidam de camadas distintas de funcionalidade. E quando há necessidade de uma segurança multinível. Então é interessante isso aqui, por quê? Porque nessa parte vermelha aqui, ó, vão estar os componentes mais sensíveis. Então os componentes menos perigosos para segurança, para disponibilidade do sistema estão nos níveis mais externos, e os mais seguros você tem que passar por vários níveis de segurança para chegar nele. Então é isso que coloca aqui a questão do quando usar, nessa questão da necessidade de segurança multinível. Vantagem: permite a substituição de uma camada inteira desde que a interface seja mantida. Então eu posso trocar todo o miolo só mantendo a interface. Então a camada de cima que solicita serviço, essa camada que eu estou mexendo, vai continuar chamando do mesmo jeito sem saber que houve mudança lá. Recursos redundantes, autenticação, por exemplo, pode ser disponibilizado em cada camada para aumentar a confiabilidade do sistema. Então, a forma de trazer mais segurança. Desvantagem: na prática, providenciar a separação entre as camadas é frequentemente difícil de viabilizar. E uma camada de mais alto nível pode ter que interagir diretamente com a camada de mais baixo nível sem passar pela sua camada. Então aqui eu posso ter a necessidade da camada 1 se comunicar com N. E nesse modelo eu tenho dificuldade, tá certo? Porque eu tenho que passar por todos esses níveis aqui. Então se eu criar uma comunicação direta de 1 com N, por exemplo, eu já estou quebrando o modelo original, já não está sendo puro, né? A performance na solicitação de serviço pode ser prejudicada por essa imposição de passar por todos os níveis que estão, vamos dizer assim, entre uma camada e a outra num nível mais baixo, por exemplo. Então isso é uma questão problemática. Então nós temos 2 exemplos aqui, ó. Um exemplo 1 aqui, onde eu tenho a interface do usuário, tá certo? Então aqui eu tenho um browser e tal. Aqui eu vou lidar com o gerenciamento de interface de usuário, autenticação e autorização. Então ele, login e senha, vem para esse nível aqui que é analisado. Se não passa. Se consegue passar, ele vem para a lógica de negócio aqui, ó. Funcionalidade de aplicação, recurso do sistema, etc. E se precisa de dados do banco de dados, ele vem para cá para acessar esses dados. Então aqui eu tenho um único banco de dados, tá certo? Que é acessível pelos clientes aqui do sistema, passando pela autenticação e autorização, pela lógica do serviço e acesso aos dados. No exemplo 2 é basicamente a mesma coisa, tá certo? Só que aqui, veja bem, eu vou ter vários bancos de dados descentralizados aqui. Então eu vou ter BD1, BD2, BD3, BD4, BDN, e esse índice da biblioteca é que faz o mapeamento aqui, tá certo? É que faz esse direcionamento, tá certo? Então aqui eu tenho um modelo que é distribuído, esse modelo de cá é centralizado, tá? Então exemplo da arquitetura em camadas aqui. Então, professor, como seria isso, por exemplo, um ML? Tá aqui, ó, um diagrama de implantação, tá certo? Onde a gente tem aqui, ó, um ATM, tá certo? Um caixa eletrônico, tá? Então eu tenho aqui um nó que é o caixa eletrônico em si, tá? Ele, no caso, tem 2 componentes aqui, um gerenciador do caixa e um módulo de criptografia. Ele se comunica através do protocolo TCP/IP com o servidor de comunicação aqui, tá certo?
Então esse controlador de caixa eletrônico, ó, ele interage com essa interface aqui do caixa eletrônico, que está dentro do componente do caixa, tá? Então tem outra interface aqui de comunicação que permite a comunicação com um componente que é o firewall, tá certo? Então esse nó aqui é um Kerberos, né? Firewall, que se comunica por TCP/IP, e ele lida com a outra camada aqui, que é o gerenciador de contas, que está no servidor de aplicação aqui, ó, tá certo? Esse gerenciador de contas lida aqui com um módulo que faz a descriptografia, né? E usando o DBC aqui, ele vai lá no servidor de arquivos e acessa o SGBD, que não está nomeado, você podia colocar aqui MySQL, MongoDB, etc, e está usando TCP/IP. Então você tem aqui uma camada mais externa, tá certo? Que seria o caixa, né, onde o cliente vai interagir. Eu tenho um servidor de comunicação aqui, eu tenho um firewall, tá certo? Eu tenho um servidor de aplicação e por fim eu tenho o banco de dados aqui. Então você vê aqui que tem 1, 2, 3, 4, 5 níveis nesse diagrama aqui de implantação para esse sistema em camadas. Então nesse caso aqui, observe que fisicamente, até por uma questão de arrumação, não ficou uma em cima da outra aqui, né? Como é o modelo tradicional. Mas se você analisar, veja que cada camada do nível mais alto se comunica com a camada inferior, que comunica com a outra, até chegar no nível mais baixo no banco de dados. Então esse banco de dados está bem protegido na camada mais interna do modelo aqui, tá certo? E, por fim, a arquitetura repositório, tá certo? Onde os subsistemas devem trocar dados. Então, esses dados ficam centralizados num repositório. Então, grandes quantidades de dados devem ser compartilhadas. Então, esse modelo de repositório é comumente usado por ser um mecanismo mais eficiente. Então, vamos ver um exemplo aqui, ó. Tá aqui, ó. Uma IDE, tá certo? Então, eu tenho um repositório do projeto aí, um GitHub da vida aí, tá certo? Eu tenho editor UML, ó, gerador de código, tradutor de projeto, editor Java, editor Python, tá? Gerador de relatório, analisador do projeto. Então eu tenho vários módulos que prestam serviço, né, em função do repositório do projeto, tá certo? Então seria esse modelo repositório aqui, tá certo? Nós temos aqui vantagem e desvantagem. Quando usar, você deve usar esse padrão quando você tiver um sistema no qual grandes volumes de informação são gerados e devem permanecer guardados por um longo tempo. Você deve usá-lo também em sistema dirigido por dados, onde a inclusão de dados em um repositório dispara uma ação ou execução de uma outra ferramenta, tá? Então é uma situação bem específica, não é um padrão tão usual quanto os primeiros lá. Uma outra arquitetura, a arquitetura Pipe and Filter, né, tem como referência o modelo do Shell do Unix, né? Então é uma coisa bem madura, já vem aí 69 para cá, que é o quê? Que é eu ter módulos que geram um resultado e a saída dele alimenta o próximo nível, tá certo? Baseia em transformações funcionais que processam suas entradas, gerando as saídas correspondentes. As variações desse modelo são muito comuns. Quando as transformações são sequenciais, diz que esse sistema é batch, né? Que é largamente usado em sistemas de processamento de dados quando não precisa de interação. Então ele não é adequado naturalmente para sistemas interativos. Então vamos ver a ideia do modelo aqui, ó. Então a ideia se baseia nisso aqui, ó. Eu tenho um tubo, tá certo? Que é o pipe. Então eu tenho um filtro que gera um processamento e esse resultado vai por uma canalização até o próximo nível aqui. Então eu tenho aqui, por exemplo, um armazenamento de fatura aqui. Essas faturas, ler as faturas emitidas, identificar pagamento aqui no módulo de pagamento, bifurcou aqui, ó, emitir recibos, tá certo? Que gera aqui recibos que são emitidos, encontrar pagamento devido, emitir lembrete de pagamento, gera lembrete aqui. Então aqui uma arquitetura que mostra um exemplo de um sistema de pagamento usando Pipe and Filter. Então, quando usar? Comumente usado em aplicações de processamento de dados que são baseadas em sistema batch e baseadas em transações. Então, sistemas, por exemplo, como contabilidade, folha de pagamento e outros, podem usar esse modelo aqui, tá certo? Então, aqui um sistema de pagamento e sistemas tradicionais, sistemas transacionais. Vantagem, fácil entendimento, suporta bem o reuso, seu fluxo padrão casa bem com a estrutura de vários processos de negócio existentes. É evolução direta por adições de novos estágios. Pode ser implementado tanto em estrutura sequencial ou concorrente. Desvantagem, o formato de transferência de dados precisa ser amarrado entre os estágios de processo. Cada estágio precisa fazer conversões adicionais em seu formato interno e padrão de transferência entre componentes que geram retrabalho. Esse retrabalho pode inviabilizar componentes com estrutura de dados muito específicas. Então é uma das desvantagens desse modelo aí. Então eu espero que você tenha compreendido, né, a ideia dos padrões de arquitetura mais usuais, né? A referência é o capítulo 6
do Somerville. Esta foi uma visão resumida que nos permite amadurecer isso aqui, e nós vamos então chamar você para a próxima videoaula. Se puder, por favor, se inscreva no canal, marque aí, curta, né, divulgue o trabalho para que o projeto possa continuar.